Olá, boa noite a todos. É uma alegria vê-los por aqui. Espero que todos estejam bem aí nesse momento de isolamento, que todo mundo possa estar de bem com a vida, aproveitando para fazer aí muitos mergulhos em si. E aqui no Instituto Estelar a gente está fazendo temas bem interessantes que passam aí pelo direito sistêmico, pela educação e pela advocacia sistêmica, temas também que falem da constelação familiar, de direitos humanos, né? E então, boa noite a todos e trazendo sempre convidados muito especiais, pessoas que se interessam pelo tema ou que estejam atuantes e ativos, né, nesses estudos que nos interessam e que acredito que vocês também. Aproveitando para, antes de começar, e chamar a Fábia aqui para entrar, convidá-los. A gente está com um grupo de estudo do livro Simetria Oculta do Amor. É um grupo aberto, gratuito. Quem quiser se inscrever, basta enviar uma mensagem para esse telefone que eu coloquei aí nos comentários, 61 999858481. O grupo é quinta-feira, de 21 às 22 horas, ali no finalzinho da noite. E a gente está no capítulo 2 do livro Simetria Oculta do Amor. É um grupo aberto, democrático, a gente lê e comenta o livro. Basicamente isso, estudando um pouco essa obra de Bert Hellinger. É isso. E quem tiver interessado nos outros cursos que estão mandando mensagens, todos os cursos a gente colocou no site do institutoestelar.com.br e você pode estar fazendo sua inscrição por lá, tá? Hoje eu convidei a Fábia para fazer uma live, a gente escolheu um tema que ela sugeriu, que eu achei interessante, vista essa proximidade aí do Dia dos Pais. Eu conheci a Fábia na semana passada, mas ela é uma gracinha de pessoa e já faz um trabalho bacana na advocacia sistêmica. E a gente participou juntas do congresso do Dr. Iuli. Dr. Iuli, a quem também eu tenho muita admiração e que coordenou um congresso bem bacana na semana passada, Congresso de Direito Sistêmico Fraternal. Então lá eu fiz a conferência de encerramento, falei sobre as perspectivas do direito sistêmico e do direito futuro, direito sistêmico, e tive a honra de conhecer, né, ela e outras profissionais que fizeram ali excelentes explanações. Então, Fábia, vou pedir que você envie para mim deixa eu ver se eu consigo te puxar aqui para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Pronto, acho que foi. Tá. Tô tomando um cafezinho aqui, que aqui em Brasília tá um frio dos horrores. Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem, Adara? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso canal, né? Que alegria. Obrigada. E queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que você chegou no tema, né, do direito sistêmico, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema bem bacana aí que você trouxe de sugestão e que eu achei super interessante, que é a paternidade e a afetividade. Sim, sim. Bom, eu sou advogada, eu moro aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Avaré. Estou presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui. É uma comissão nova, ela meio que surgiu no meio da pandemia, praticamente, e a gente vem fazendo alguns movimentos aqui de grupo de estudos sistêmicos, mesmo com a pandemia a gente tem conseguido trabalhar bastante. Sou também consteladora familiar sistêmica, me formei agora recentemente, e tenho também trabalhado junto com o Iuli, promovendo congresso, né, dando algumas aulas. Estou em formação com ele também pelo método IOPT, né, que é a constelação da identidade, e onde um dos grandes temas é essa questão do afeto, né? A gente dá um passo além para olhar as questões sistêmicas também por esse viés do trauma, que é o grande foco das constelações da identidade. Uhum. Eu vi, o Yuli é um grande apaixonado desse tema, dos traumas intrauterinos, e a gente costuma que o que a nossa mãe passou ali nos marca muito, porque a gente está ligado simbioticamente,
né, nesse útero e trazendo aí essas memórias e toda vez que tem sistema de dor, né? E não só as memórias de nossa mãe, que a gente tem a carga transgeracional que de memória acaba chegando, né? Acaba nos chegando. Então, Sim, sim. a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você que é estudante do método o que eles recomendam, no caso, quando detecta que tem um trauma? Porque a constelação a gente trabalha muito esse campo de memória, né? Faz a conscientização, faz a devolução, funciona mais ou menos no mesmo formato? Olha, esse estilo de constelação, ela é um pouco diferente das que a gente está acostumada a ver da constelação fenomenológica do Bert, né? Ela é um estilo de constelação onde os representantes, eles representam aspectos da própria psique. Mesmo que a gente esteja ali com um representante que porventura esteja com o nome do pai ou o nome da mãe, por essa metodologia dessa constelação, estes representantes, eles representam aspectos da nossa psique traumatizada, né? Então, como que a gente... Oi? Não, pode, é porque eu conheci, na verdade, esse formato no que eu denomino de constelação do self. Sim, sim, porque qual que é o grande, vamos dizer assim, diferencial, né? Enquanto que a constelação fenomenológica, ela tem um princípio baseado no pertencimento, essa constelação, ela tem um viés baseado na autonomia. Ainda que o preço para eu ter a minha autonomia não seja mais, às vezes, pertencer, não é que eu vou deixar de pertencer, mas muitas vezes, para pertencer, a gente paga um alto preço, né? Que muitas vezes são os próprios traumas, né? Então, essa constelação, ela vem fazer um resgate da nossa própria autonomia, através deste olhar para essas partes traumatizadas. Uhum. Seria então um pouco o que a gente entende quando tem aquele conflito entre a consciência individual e a consciência de clã, né? Que o Bert fala assim, na verdade você vai tomar a culpa, né? Você toma Exato. a culpa quando você assume a sua autonomia e em algum nível você se distancia desse clã. Então você, Uhum. digamos assim, é uma decisão adulta, né? Você parte Isso. para essa questão de pagar o preço, né? E aí fica na culpa, mas aí tudo bem, toma a culpa consciente e adquire essa questão que você está colocando. Bem interessante, não deixa de ser uma abordagem que também foi trabalhada, né? Foi trabalhada dentro de outros conceitos. Mas eu Uhum. queria que a gente entrasse um pouquinho nesse tema. A gente sabe que o trauma passa muito por essa questão do sentimento da mãe, né? Mas, por exemplo, aqui nas pesquisas que eu fiz, já teve muitos casos de mulheres que sofreram violência na barriga da mãe. Então, o pai agredia a mãe, né? Ela nenenzinha, imagina, né? Toda encolhidinha, sofrendo ali a violência junto com a mãe, e depois também estavam em situação de violência. Né? E aí, entrando um pouquinho nesse nosso tema, já que não deixa de ser uma homenagem ao Dia dos Pais, eu vi até que você botou uma foto com seu pai, né? Seu papai não está mais entre nós, já fez a Não. travessia, Sim, né? sim. E muito, muito bacana trazer essa questão da afetividade, né? A importância da afetividade paterna, né? Fala Uhum. um pouquinho para a gente o que te motivou, né? Como é que era com seu papai, para a gente poder estar compartilhando aí essas boas lembranças. É um bom início, é um bom lugar de partida, falar da experiência pessoal. O meu pai, tendo por base o contexto dele, ele veio de uma família de 9 irmãos, né? Uhum. Então, minha avó tinha um filho atrás do outro, assim. Então, eu fico imaginando que loucura que não era, né? E afeto era algo muito escasso, né? Uhum. Porque não se dá a mesma atenção quando você só tem um filho, né?
Então, ele vem desse lugar, né? E os meus avós, avós tradicionais, onde demonstrar afeto para as crianças era coisas que não existiam, né? E mesmo com esse histórico, o meu pai, ele tinha alguns vestígios de demonstrar afeto. Era raro, mas a gente percebia isso, que ele era meio brincalhão, ele gostava de dar risada, virava cambalhota com a gente no meio da sala, sabe? Ele era muito piadista. Então teve isso. Porém, aquele afeto que a gente às vezes gostaria de ouvir, né? Quando é criança, eu te amo, e beija, não sei o quê, aquela coisa que a gente costuma fantasiar e romantizar no que diz respeito ao pai, isso não tinha, né? E ele morreu quando eu tinha 17 anos. Era assim o auge da minha adolescência e da minha rebeldia. Era uma fase que eu estava batendo de frente com ele, sabe? Então, este é o meu modelo de afeto. E hoje em dia, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, eu percebo como que muda a questão da paternidade ao longo do tempo, né? Como que os pais estão mais inseridos no contexto da rotina da casa, participam mais da criação dos filhos, e o meu marido, ele faz tudo que eu faço com a minha filha, né? Só lá no período da amamentação que ele não deu o peito, mas o resto ele fazia. E tem hora que, às vezes, dependendo ela percebe que às vezes eu tô nervosa por uma questão do trabalho, ela já se liga e vai pedir colo para ele. Sabe? Ela se sente segura com ele. E eu acho que isso que é bacana e o que eu tenho visto muito, né? Desses pais mais ativos na questão da paternagem, vamos dizer assim, né? Paternagem no sentido de cuidar mesmo, assim como a mãe cuida, né? Mas a gente sabe que não é sempre assim, né, Adara? Sim. Eu acho interessante falar de paternidade. Acho que você trouxe um tema bem interessante, né? Que é qual que é a nossa primeira experiência com o nosso pai. O meu pai também, ele é muito amoroso, mas eu tive contato muito distante com ele por conta, né, da separação dos meus pais e tal. E fui resgatar ele quando a minha menina nasceu. A gente, até pelos trabalhos de constelação, a gente começou a conviver mais, conversar mais, né? Então, hoje ele participa ativamente, quando eu faço algum trabalho, alguma coisa, ele comenta, opina, né? E enfia o dedinho ali, tá? Eu acho bem interessante a forma que ele tem de estar mais presente, né? Mas na época não foi possível. Mas graças a Deus a gente ainda tem aí um prazo para recuperar e curtir e aproveitar tudo que é possível aproveitar, né? Mas eu acho importante essa questão que você falou. Inclusive eu queria trazer, na época que estavam discutindo a questão da licença paternidade. E eu lembro que aqui em Brasília, vira e mexe, tem umas votações, assim, e como a gente mora pertinho, né, eu costumo até brincar que eu sou vizinha aqui do Bolsonaro, então o Congresso é aqui pertinho da minha casa, né, É no quintal. Vizinha. Então, na época, teve uma amiga minha que era da Câmara, trabalhava na primeira infância, me mandou uma mensagem e falou assim, dá um pulo aqui, porque vai ter uma votação para discutir a licença paternidade. E eu lembro que eu saí correndo, destrambelhada, achando que eu não ia achar vaga no estacionamento, porque ele é uma região que é muito cheia de carro e tal. E quando eu cheguei no plenarinho, lá onde estava tendo a votação, eu acho que se tivesse umas 12 pessoas assistindo, eram muitas. E eu fiquei, assim, chocada. Porque eu falei, uai, né? O que aconteceu? Cadê os jovens? Cadê o povo que está aqui? Eu pensei que tinha sido lotado, né? Todo mundo, né? Queremos nossos pais presentes. E ela falou assim, quando teve a votação da licença maternidade, não cabia na sala, ninguém não tinha para onde entrar. Mas realmente, e na época, e eles iriam passar 30 dias, acabou que ficou os 20 dias, e tinha um senhor que era da Suécia, que era responsável por políticas públicas lá. Qual era o cargo dele? Era tipo um premier, alguma coisa assim. E na bancada, as pessoas só perguntavam para ele assim, qual que é o custo previdenciário ou qual que é o custo que se vai ter de dar 20 dias para o pai. E o cara botava a mão na cabeça e fazia assim, meu Deus, esse povo não está entendendo nada.
está entendendo nada. Aí chegou uma hora que ele ficou assim, muito impaciente, né? E ele colocou uma fala que eu achei muito verdadeira. Ele falou assim: olha, vocês não estão entendendo. Isso aqui não é perda de dinheiro, não é custo para o Estado, isso é um investimento social. Já é comprovado que os pais na primeira infância, assim como as mães, né, a presença desses dois ali, fisicamente, né, na proximidade, ele vai evitar futuramente que a gente construa clínicas psiquiátricas, né, cemitérios, enfim, uma série de coisas que a gente vê muito na constelação, né, que é essa questão da autoridade, do limite, do afeto, do nutrir. Né? Hoje eu vejo não uma divisão de tarefas patriarcal, como é colocado, eu vejo do jeito que você falou, né? Os dois juntos, né? Homem e mulher, pai e mãe, participando dessa ciranda, desse malabarismo que é criar um filho. Sim. Né? Então, ele trouxe isso de uma forma muito pontual e assertiva, né? E que eu gostaria de trazer aqui no nosso bate-papo, na nossa live, que é exatamente isso. Inclusive, eles botaram alguns slides mostrando, por exemplo, fotos de médicos conversando só com as mães, de costas para os pais, ou dando professores chamando somente as mães no colégio, não os pais, né? E ele colocando isso, que isso é uma construção social que precisa começar lá na iniciativa legislativa e alcançar escola, né, igrejas, instituições, hospitais, que é não cobrar somente das mães esse cuidado com os filhos, porque é uma responsabilidade dos dois, né? Então, Sim. falar em paternidade afetiva é falar de direitos e obrigações, é falar de presença, né? É falar de deveres. Então, acho muito bacana quando a gente relembra a Sim. importância do tema. Para mim deu uma travada aqui. Não é só o presente no Dia dos Pais, é estar. Isso, estar presente. Estar presente na entrega mesmo afetiva, né? Presente afetivamente, né? Disponibilidade afetiva para esses filhos, né? E isso vem muito da vinculação da presença física mesmo, né? A gente sabe que a gente tem pelos filhos um amor que a mãe já sente da barriga, mas a gente percebe que ao longo do tempo vai aumentando, né? E para os pais também não é diferente. Se eles têm a oportunidade de participar, né? Isso também, essa vinculação afetiva, ela vai se tornando mais estreita, né? E a grande questão, né, da figura paterna é que através do pai a criança entende o diferente. Ela entende que pode amar alguém diferente da mãe, né? E que alguém que não é só a mãe também ama ela, né? Então, o pai vira esse referencial de diferente. É o primeiro amor diferente da criança, né? Então, ela com esse referencial, ela descobre que ela não é só amada pela mãe e descobre que pode desenvolver amor diferente também por outra pessoa, né? É como se ela começasse um processo de individualização através desse referencial paterno, né? Perfeito, inclusive acho muito bem colocado, né? Já estudei muito nesse sentido, que quando não há essa entrega, né? Quando a mãe não entrega não faz essa transição para o pai, né? Ali começa a formação de muitos preconceitos. Sim. Então, passar a criança, digamos assim, para o pai, depois o Bert fala de voltar para a mãe, né? Quando, no caso, uma menina, coisa assim. Mas é importante, muito importante isso que você traz, a questão da diferenciação, né? O primeiro amor com a mãe fica muito simbiótico, depois ele se perceber como um outro ser, né? Ele não é mais a mãe, ele tem um eu individual, e depois ele começa, né, a entrar em contato com esse outro mundo, e o pai, depois os irmãos começam a ter esse primeiro contato com o diferente, né? Então é uma forma, a gente percebe, na verdade, que essa construção seria toda perfeita se a gente não fizesse tantas quebras e tantos movimentos interrompidos. Né? Eu gosto muito de uma
uma frasezinha do Xing que fala assim: quando pai for pai, mãe for mãe, irmão for irmão, né, não haveria tanta desordem. Então, acaba que eu costumo dizer isso para o pessoal que assiste a conciliação judiciária. A terapia significa um pouco a arte do óbvio. Então, as pessoas vão lá para a gente dizer o óbvio, né? Aqui é seu pai, aqui é sua mãe, aqui vocês são, mas aqui é pai e mãe. Então, acho importante também a gente trazer que o vínculo com o pai, assim, ele é eterno, né? Até quando a gente morre, a gente continua sendo filho de, né? Filho de fulano, filho de ciclano. Então, aqui seria uma distorção, digamos assim, da afetividade na paternidade, é quando o pai mistura a criança e a mãe, né? Que é o que a gente vê, né? Você como advogada, tem o que a gente tem, que é o festival. Eu até falei para o Yuli, o artigo que a gente está escrevendo é sobre a pensão alimentícia, e quando a gente se disponibilizou a escrever foi quando a OAB Avaré convidou pedindo esse tema. Eu morri de falei, Yuli, olha o que é o campo de informação. Na hora que a gente elegeu o tema e começamos a escrever, 2 dias depois, a OAB Avaré fez esse convite e eu achei uma delícia falar desse tema, né? Que é essa questão da pensão alimentícia. É uma confusão que se faz entre dinheiro para a mãe, para o colégio, para cá, e, na verdade, alguns homens têm a sensação de que estão sustentando a mulher e não conseguem relacionar. Dinheiro é uma prestação de alimentos. Exato. O alimento não é só comida. Você acha que eu vou comprar uma coisa, um feijão, eu vou entregar. Não, né? Alimentos no sentido de nutrição. Né? Como é que você atua nessa área de família? Atuo, é a minha área predominante, é direito de família, e quando você falou, né, que a mãe é que faz essa transição, né, de, vamos dizer assim, entregar a criança, né, para o pai, não é aqui uma entrega, né, física, mas é esse ritual mesmo de ir soltando a criança, né, para que o pai também participe. Ouso dizer que, se não for a maioria dos casos em que há recusa no pagamento de pensão, é justamente onde não houve isso, né? Onde os pais não tiveram ali a oportunidade de fazer essa vinculação da criança, porque quando ele acha que está pagando o dinheiro e dando o dinheiro para a mãe, né, que está bancando a mãe, é porque realmente não tem essa dissociação mãe-criança. Né? Então, se ele usufruiu do convívio ali, do afeto com aquela criança, foi muito pouco, né? Se teve, e se teve foi pouco. Então, é isso que eu percebo nessas demandas de família, onde tem essa resistência no pagar, né? E não é nem a questão do valor em si, né? Da quantidade, mas a questão mesmo das justificativas que fica tendo, né? E muitos casos que eu acompanho de família, a questão da pensão, a maioria que eu atendo vem pela defensoria. É incrível, assim, eu atendo muitos pais mesmo, genitores. E praticamente todos, a queixa é a mesma, que a mãe não deixa a criança ficar com o pai. Todos eles trazem essa queixa de que não conseguem ver a criança, se atrasa um dia, a mãe já põe empecilho. E aí, a postura da maioria desses pais realmente é deixar de lado, né? A gente vê muito isso, né? Eles não ficam ali batendo de frente, eles deixam, né? E daí, nesse caminho, muitos pais realmente perdem o contato com os filhos. E os filhos perdem a convivência. Então, a gente tem que fazer 2 campanhas. Uma campanha é mulheres entreguem as crianças para os papais darem. Deixa dar uma volta, que faz bem para a criança, né? E a outra é para os pais existirem, porque ali também tem uma responsabilidade do pai se ausentar. Sim. Né? Falar assim, não, alto lá, né? É importante eu estar presente. Então, conseguir dialogar, eu acredito que é uma questão da insistência, né? Tem um colega meu que passou por essa situação, mas ele ficou insistindo sem ser agressivo. Eu lembro que na época ele né, falava, olha, eu quero passear, eu quero pegar, eu quero encontrar. E até que
realmente conseguiu. Ele conseguiu ajustar e foi bem bacana, né? Acaba que hoje ele busca todo dia no colégio, lancha um pouco, deixa em casa, passa um final de semana sim, outro não, e acredito que tem uma convivência boa com os dois, mas teve uma insistência dele, né? Que inclusive eu cito de exemplo porque eu achei um caso bacana, né? Ele conseguiu colocar a importância dele como pai sem deixar a mãe insegura, porque eu acho que às vezes a mãe fica insegura, sei lá, de não cuidar, de não dar comida, né? Não vai cuidar que nem É. eu cuido, não vai, não Não vai vai. cuidar porque cada um cuida de um jeito, né? A avó cuida de um jeito. Eu gosto de um post que mostra a avó, o pai e a mãe agasalhando o filho. Aí a avó, o menino só tem o olho de fora, parecendo um muçulmano, todo embrulhado, né? O pai está de camiseta e regata, e a mãe está agasalhadinho, né? Então, tem diferença. Tem uma perguntinha Sim. aqui. Quando a intervenção se dá pelo excesso de agressividade do pai? A gente está falando dos casos que normalmente acontecem, que a gente observa que não tem essas excepcionalidades, digamos assim. Né? O que eu vejo muito acontecer, Fábia, é como se fosse um chumbo trocado. A mãe não entrega o filho e o pai, na vingança, também não entrega o dinheiro. Então É. fica uma relação que é lesiva e cruel para o filho, tanto porque, digamos assim, às vezes vai ter um colégio que seja, digamos assim, um investimento menor, porque o dinheiro não está chegando, né? Ou às vezes não vai ter lazer, né? E também acaba que ele perde a convivência com o pai. Agora, nesses casos que tem um risco real, né, de lesão para o filho, aí sim, aí entra, já a gente começa a sair da vara de família e ir para a vara É. de violência doméstica, né? E a gente Sim. sabe que a família nem sempre é um local seguro, né? E nesses Uhum. casos aí realmente precisa ser respeitado o interesse do menor. Né? A gente está falando geralmente os casos mais triviais que a gente vê essa repetição, né? E eu vejo muitos casos de pensão alimentícia que é uma confusão mesmo, deles acharem que está dando dinheiro para a mulher, ou então a mulher já arrumou namorado, aí ele não quer dar o dinheiro achando que o homem vai gastar o dinheiro, e às vezes não tem nada a ver. Né? Teve um caso que eu peguei que ele verbalizava, eu sustento ela, mas quanto que é o colégio? Né? E o dinheiro que ele passava não pagava nem o colégio. Né? E aí é o que eu chamo de matemática sistêmica. Eu sento e falo, não, peraí, vamos fazer na ponta do lápis, você vai ver que não está coerente. Né? E a gente sabe que o interno nem sempre corresponde ao externo. Né? O emocional Uhum. acaba deixando muito cego aqui. Sim, sim. É, às vezes é uma pensão ínfima, né? Para nós é algo pouco, mas aquela resistência, como você disse, né? Não está ligado à questão monetária, mas sim a uma questão emocional, né? Sim. E também muitos casos, né, que a gente vê através da constelação de também resistência paterna no pagamento da pensão, às vezes é uma lealdade ao próprio pai desse genitor, né, inadimplente, que às vezes ele teve lá nos antepassados dele, né, esse modelo de um pai às vezes excluído, né, e que também não lutou pelos filhos e ele acaba seguindo esse pai, né? Então é um inadimplemento realmente cego, né, emocional e muitas vezes por lealdade ao próprio sistema, né? Uhum, uhum. Eu costumo dizer isso com o Dr. Yuli, a gente está escrevendo nesse sentido, né? Que eu acredito que é uma das pandemias que o Brasil tem, não pagamento de pensão alimentícia, né? Que eu costumo dizer que é um festival de horrores, né? Porque não se consegue chegar num consenso fácil em relação a essa questão do valor, né? A matemática sistêmica não fecha, porque é uma matemática baseada em conteúdos emocionais e não em fatos reais, né? Então precisa de uma planilha. Eu falo, gente, vamos, né? Ok, vamos ouvir todos os sentimentos, as subjetividades, mas tem que fazer na ponta do lápis, porque senão fica um genitor muito onerado, né? E o Uhum. outro genitor que aparentemente não está onerado, futuramente fica onerado também. Porque você
perde, digamos assim, né? Alguns pais que perderam aí os anos de ouros da sua criança, sabe que uma criança pequena depois não volta mais. Tem fases que aquela construção ali, principalmente da personalidade, até os 7 anos, né? Depois daquela fase da adolescência. Então, são etapas da vida que o tempo é algo digamos, que o ser humano tem de mais precioso. Né? E a gente está falando só a questão, por que a gente está falando do dinheiro? A forma como você lida com o dinheiro tem muito a ver com a forma com os afetos. Inclusive, vou convidar o pessoal, estou fazendo uma jornada que a Avon me pediu, que é para falar de dinheiro, dinheiro na prática e a relação do dinheiro com o afeto. Toda quinta eu posto, né, um vídeo e um texto, e a gente observa isso. Às vezes essa dificuldade, né, no trato com o dinheiro tem a ver com essa afetividade não resolvida. Né? E aí ele começa a achar que a criança não está querendo ver ele, então também ele não vai se doar como pai e não vai doar também o dinheiro no meio, quando na verdade a gente sabe que é importante que os pais se mantenham no adultos, né? É a criança que está precisando dele, a criança ferida dele, ele precisa tratar de outra forma. Exatamente, exatamente. Não dá para colocar na mesma medida afeto e dinheiro, né? São grandezas totalmente diferentes, mas que as duas estão a serviço da vida, né? Tanto o afeto quanto o dinheiro, ele está a serviço. E quando tem essa questão, né, da falta de maturidade emocional para lidar com o dinheiro, né? Isso daí que você mencionou é incrível, porque realmente mostra que além das crenças, né, que também tem muito disso na nossa relação com o dinheiro, né, tem também os nossos referenciais emocionais, né, e quando a gente traz isso para a relação com os nossos filhos, realmente essa questão do dinheiro é um dos obstáculos que impedem o amor de fluir na relação pai e filho, com certeza. E tem uma coisa que eu aprendi com esses anos de projeto lá de constelação do judiciário, principalmente em várias famílias, eu costumo falar, tem um colega meu que uma vez me procurou e falou isso, né? Ah, eu não estou tendo acesso ao filho, né? Estou nessa briga e tal. Eu falei assim para ele, olha, se eu puder dar o conselho, e eu vou dar porque você está me pedindo, então não vou estar ferindo as ordens da ajuda, né? O que eu observo no sistema judicial e no sistema das trocas, né? Eu falo assim, é melhor pagar em dinheiro. Porque isso aí é um mínimo que você vai dar. Se você, mesmo que você não possa estar presente, se você pode dar esse valor, né, para a criança ficar bem, no futuro, isso tudo vai ser lembrado, isso tudo vai ser ponderado, essa criança vai crescer, vai, né? Então, assim, vai sentir que de alguma forma vai ter o que foi. Se só foi possível isso, fique com isso. Então eu falo assim, é melhor pagar em dinheiro, né? É melhor estar presente do que você ficar nessa guerra eterna com a mãe, né? Com a guerra entre os sexos, e isso não vai levar a lugar nenhum. E quando essa criança crescer, o que eu observo que acontece quando tem esse rompimento, né? Quando o filho não tem acesso ao pai, principalmente com os meninos, a gente observa que dali 15, 16 anos, fatalmente eles vão procurar esse pai. Eles estão atrás desse modelo, eles estão atrás desse homem, né? Desse contato, desse convívio. E eu já tive histórias muito bonitas. Teve um amigo meu que foi botar o nome do pai dele, ele já tinha mais de 40 anos. Depois que a gente começou a trabalhar, fazer sessões de constelação, aí ele procurou o pai dele, né? Colocou o registro e a gente teve eles tiveram um resgate de que anos não teve, né? Anos não foi possível. Fábia, tá borrando um pouquinho aqui sua conexão. Tá meio travando mesmo. Eu acho que eu vou ter que mudar de lugar. Será que melhorou? Do papel machê. Tá me vendo? Ainda não. Quer entrar e sair de novo? Pode ser. Peraí. Tá. Pessoal, enquanto a Fábia entra e sai, eu vi que perguntaram aí sobre o curso do Contos de Fadas. Tá? O curso de Contos de Fadas, a gente vai trabalhar 4 histórias
Eu e o professor Christian Curioni, da Constellare. As inscrições é no site do institutoestelar.com.br e o nome do curso é Visão Sistêmica dos Contos de Fada. Nós vamos trabalhar a Cinderela, a Malévola, vamos trabalhar o Barba Azul e vamos trabalhar as Mil e Uma Noites. Eu vi que alguém aí perguntou, aproveitei aqui para responder. E temos também o curso do Jordi, não percam, Jordi Amenós, narrativa terapêutica, e tudo lá no Instituto. Respondendo aqui enquanto você me voltava. Eu gostei das estrelinhas aí. Tá me vendo bem agora? Sim. Joia. Bem interessante esses contos, porque também tem muitos deles essa questão da figura do pai também, não tem, Adara? Tem. E eu acho interessante nos contos de fada, tem até uma cena do Detonando Ralph. Quem é mãe já viu esse filme, sabe? Que a menininha chega, né? E eles perguntam assim: você é princesa? Ela fala: sou. Sua mãe é viva? Não. Você é princesa. Geralmente nos contos de fadas, a princesa não tem mãe. Que ali é uma forma simbólica de falar que é a morte desse primeiro feminino, né? Que é aquele vínculo, aquele cordão umbilical. Então seria assim, trazer para o mundo, né? A Cinderela já começa ali só com o contato com o pai dela, mas um contato distante, né? Aquela briga entre as irmãs por essa masculino. Então eu acho muito interessante trabalhar os contos de fadas. Quando a gente vai olhar, né, eles têm uma estrutura simbólica que retratam muito essa questão das realidades que a gente vê, né, no mundo jurídico, nas relações de família, nas disputas. É muito interessante a forma como eles trabalham a realidade. Muito legal, muito legal. E tem uma coisa também que contribui, né, para, às vezes, essa dificuldade de liberar essas crianças para paternagem aí, né, para os pais também cuidarem, né, que é a questão do mito do amor materno, né, de que só a mãe cuida, né, que só a mulher que sabe fazer bem feito, porque como se fosse algo instintivo, né, mas se a gente for ver, para o pai também tem muito instinto na paternidade, né, essa questão do pai levar para o mundo, né? É o pai que, inclusive, Bert fala, né? O pai é o mundo, né? É quem leva a criança para as aventuras, né? Como se fosse num carro. O pai é o acelerador e a mãe é o freio, né? Então é o pai que vai levar, né, a criança a virar de ponta cabeça e tudo mais, e vai trazer para a criança esse instinto de se defender também, né? O pai tem muito disso. Então essa questão do afeto também eu vejo, Adara, que está muito ligada na questão social, como você mencionou lá no início, né, dessa cultura onde existe um matriarcado na questão da criação dos filhos, isso existe, né, e talvez se a gente trazer também para o plano material, porque o que a gente tem de direitos e obrigações está no plano formal, né, da lei, a gente sabe disso, e se a gente trouxer isso para o plano material, se livrando um pouco desses estereótipos, né? Talvez seja um caminho aí para fluir um pouco desse afeto também com relação ao pai, né? Uhum, com certeza. E me conte uma coisa, o que a comissão da OAB de Avaré está aprontando aí de bom nesse período de pandemia? Vocês têm algum projeto nessas áreas de direito sistêmico aí? Avaré é quanto tempo de São Paulo? Avaré é umas 2h30, mais ou menos, é uns 280 quilômetros, 270. Nós estamos com... Tem uma parte da minha família que mora aí, mas São Paulo capital. Ah, legal. Aqui é bem interior, aqui é a terra do doce de leite e da represa Jurumirim, é uma represa linda que tem aqui. A gente está com um projeto que iniciou agora quinta-feira, é um projeto de grupos de estudos sistêmicos. Nós temos lá o perfil da comissão, né? Comissão de Direito Sistêmico Avaré, e tem lá o link para quem quiser participar, para entrar no canal, para ter acesso ao link dos grupos de estudos. A gente faz esse grupo de estudos, por enquanto, uma vez por mês,
né? Inclusive, o nosso primeiro livro de inauguração é aquele livro do Juan Garriga, Onde Estão as Moedas, que é fantástico justamente para entender essa questão, né, das moedas de afeto que a gente recebe do pai e da mãe. E tem esse projeto, e toda semana a gente está trazendo convidados da área do direito sistêmico para fazer lives no perfil da comissão. Essa semana, inclusive, a gente vai falar sobre empreendedorismo jurídico sistêmico com a Fabiana Quezada. Ai, que bacana, que bacana. Amanhã eu vou estar fazendo uma live na OAB daqui, do DF, falando um pouquinho sobre a visão sistêmica na violência doméstica, que já é um pré-lançamento do livro, provavelmente vai ser dia 31 de agosto, né? Para falar que bacana. Relação de poder, patriarcado, né, sobre essa questão dos direitos humanos e o que a gente observou nessa pesquisa na violência doméstica. Muito interessante. De recado para o Dia dos Pais, a gente está caminhando já aí para o segundo domingo, né, de agosto. O que você acha importante trazer para os pais que nos assistem, né, as pessoas que procuram o sistema de justiça? Olha, eu vejo que a paternidade é uma grande oportunidade da gente fazer as pazes, às vezes, com os nossos próprios pais, né? Aquela máxima que a gente escuta, né? Quando você tiver filho, você vai entender o que eu estou falando. Eu acho que ela muito se aplica, porque realmente a gente sente dentro da gente, então não existia, né? Então, para aqueles pais que às vezes se veem aí distante dos seus filhos, independente do que tenha acontecido com as mães, né, desta relação, este filho é um pedaço da sua história, né? Então, nada mais bonito do que você construir e co-criar a sua história com a história do seu filho, se vocês puderem caminhar juntos, né? Então, se reconciliem com os seus filhos e filhos reconciliem-se com seus pais, porque a história de cada um está dentro deles. Maravilha. Eu também deixo aí de contribuição os pais não desistirem, né? Isso aí que você falou dos filhos. Mas eu vejo, assim, alguns pais se preocupam muito com datas comemorativas. A gente observa que, na verdade, a convivência, a presença, né? E muitas vezes é até mais fácil no dia a dia do que aparecer somente no Dia dos Pais. Que muitas vezes faz provocar mais dor, né? O que eu observo. Exato. Ele só me procura porque é Dia dos Pais, né? Aí chega com um presente, você fica até sem graça, o filho não quer receber. Né? Então a gente observa que o amor ele é mais simples do que a gente mais. Né? Então, uma preocupação, um cuidado, uma observação, né? Estar presente ali, sempre comunicar o amor. E uma coisa muito importante, independente se o filho vai dar o retorno ou não, né? Porque eu gosto muito dessa máxima de autorresponsabilidade. Então, tanto o filho, né, procurar esse pai, né, independente do que houve entre a mãe e ele, independente da desconstrução que foi feita, né, e o pai também procurar o filho, independente se o filho está recebendo ou não, né? Mas manter o canal de contato aberto, manter uma ponte e não um muro, né? Porque o tempo, eu costumo dizer que o tempo é o senhor aí de todas as coisas, né? O tempo vai amadurecendo, vai trazendo certos entendimentos que antes a gente não tinha, e um dos entendimentos que a gente tem é exatamente esse, que o pai é tão importante quanto a mãe, né? A importância de termos esses dois pilares bem ancorados, e eu acredito que o trabalho da constelação é muito útil no judiciário exatamente porque ele trabalha a importância das raízes, né? A importância do pai, da mãe e dos sistemas também, né? Às vezes a mãe aceita o pai, mas não aceita o sistema do pai, a família do pai, sendo que a gente sabe que é importante essa consciência de clã, vai atuar. Né? Então, a importância de aceitarmos a vida como ela é e o presente que a gente ganhou, que foi a vida, passa pelo nosso pai. Então, eu queria deixar também de pensamento, de reflexão, a gente construir. Né? Eu nunca arrisco ir até o finalzinho da live, que eu sempre... eu perco também. Porque Joia!
esse grupo de estudo da comissão é aberto? Quer convidar? Como é que É funciona? aberto, inclusive no nosso primeiro encontro a semana passada, tinha gente do Piauí, tinha gente de São José dos Campos, tinha gente de vários lugares, e não é aberto só para advogados, é para quem tiver interesse, porque vai ser estudos sistêmicos, não vamos falar de leis, não vamos direcionar para o direito, então ele é aberto para quem quiser participar. Tá, mas aí eu vou até fazer. Ontem eu gravei um podcast que chama assim: O que eu tenho a ver com o direito? Para todas as pessoas que não são do jurídico e que acham que o direito não tem nada a ver com elas, escutem e assistam, porque isso é um delírio, isso é uma ilusão. Né? Todos temos a ver com o direito. Maravilha. E quero deixar então um convite para amanhã. Eu vou estar na UAB do DF, falando sobre a visão sistêmica na violência doméstica, já trazendo um pouquinho e convidando as pessoas também. Vou deixar aqui o telefone de contato. A gente também tem um grupo de estudo que é do Simetria Oculta do Amor. E vou deixar o site para quem quiser também. O pessoal estava perguntando dos contos de fada. Está todo mundo querendo ouvir a Cinderela e a Malévola. Se quiser, se inscreve lá que a gente estará juntos aí falando. Ai, que bacana. Muito bom, Adara. Parabéns pela comissão daí de Avaré. Acho que vocês estão Obrigada. com o pé direito, estão fazendo uns trabalhos bem bacanas. Né? Um abraço também na Bruna, né? Que Sim, foi ela que esteve com você na live. Marcelo entrou em contato. Parabéns a todos vocês que estão organizados aí com tanto esmero, tanta simpatia e trabalhando bacana demais esses temas. Eu que agradeço o convite, Adara. Para mim foi uma honra estar aqui. Você é uma inspiração para mim. Muito obrigada, viu? Obrigada aí. Então, para você. E uma noite abençoada para vocês que nos assistiram. Um grande abraço. Aproveitem o isolamento para refletir bastante. Tá. Tchau. E o dia dos papais, né? Sim. As pais, tá, joia? Uma noite aí de muita luz para você. Parabéns para o seu esposo e para o seu papai.